o RH e a nomenclatura tem variado tanto, né? De DP, departamento Sim, pessoal, desenvolvimento de para gestão de pessoas, gestão de talento. pessoas, talento, competência. O RH é parte fundamental da estratégia de atuação da empresa. O RH não é mais, portanto, esse o pagador do cheque, né? Vai lá, o cara trabalhou, estou pagando salário, né? Fornecendo ali o olerite, não é mais um pagador de conta. O RH não é mais só um produtor de benefícios. Agora tem um plano de saúde, tem aqui o plano odontológico. O RH é um elemento estratégico. E ele precisa, obviamente, estar em contato muito estreito com as lideranças dos outros setores da organização, para que possa entender as demandas dessas lideranças e que isso faça incidir sobre duas coisas muito importantes, Neide. E você, obviamente, com a sua formação e experiência, o José também, sabem disso. Recrutamento e seleção. Quem é que eu recruto no mercado? Como é que eu seleciono essa pessoa que está entendendo ou que pode entender sobre um mundo imprevisível de algum grau? Então, preciso ter uma objetividade muito precisa, portanto, sobre quem é que eu quero recrutar e selecionar. Então, recrutamento e seleção é parte fundamental e não é mais burocrático, é estratégico, necessariamente. O outro ponto, treinamento e desenvolvimento. Eu posso, antes de recrutar e selecionar, eu posso desenvolver prata da casa. Então, eu consigo desenvolver pessoas na minha casa, minha empresa, né? Se consigo fazer que minha casa tenha gente desenvolvida para isso. Então, treinamento e desenvolvimento são elementos fundamentais que o RH, não mais burocrático, mas ao contrário, estratégico, precisa fazer. E talvez uma terceira etapa fundamental, né? Para que a gente possa, de qualquer maneira, incentivar a permanência e fazer a retenção daquele talento. Ou a gente ficou no mercado, ou a gente conseguiu desenvolver treinando na empresa, que é um plano de cargos e salários. Eu preciso pensar numa lógica, numa carreira, né? Para que ele consiga se sentir incentivado, ele e ela, a manter-se na empresa e a gente consiga reter talentos. Então, o plano de cargos e salários é importante, plano de carreira é importante, os benefícios são importantes, os reconhecimentos, e aí material, simbólico, né, são fundamentais. Mas mais do que tudo isso, ou talvez reunindo tudo isso, a necessária condição de que, uma vez que está, ou entra, ou já está e é desenvolvido, possa ter a oportunidade de galgar determinados patamares estratégicos. Eu preciso contar com pessoas com uma visão estratégica, não apenas lá em cima, em níveis intermediários de gestão e liderança. Porque essas pessoas conseguem irradiar, capilarizar até os níveis mais operacionais a relevância daquela minha atuação no mercado de trabalho, da empresa, né? No mercado de trabalho. Se eu não conseguir produzir uma cultura organizacional que diga, que faça ele ou ela, né, funcionário, colaborador, incorporar um valor, que é um valor agora de um olhar estratégico, sobre o mercado, eu vou ter alguns problemas, né? E aí a empresa tende a enfrentar mais dificuldades do que se envolver nisso. Às vezes demanda dinheiro, demanda tempo, às vezes não, né? Sempre demanda, mas eu tenho que olhar para o futuro. E acho que essa é a aposta mais sincera. É verdade, Léo. Professor... Deixa eu até aproveitar aqui, Neide, que tem uma colocação de um nosso telespectador aqui, que está conosco, né? Até um abraço para você, Aloysio Pombo, que ele faz uma colocação que só é possível acontecer. Isso que ele coloca aqui, ó. Se você tiver esse cuidado, a empresa para se manter precisa criar previsibilidade, construir 2, 3, 5, 7 cenários para a empresa dentro do seu setor. Como? Com as pessoas, né? Se não tem pessoas com essas capacidades, se não há pessoas com competências, se não tem pessoas treinadas, se não tem pessoas que tenham essa visão, inclusive, geopolítica, como é que ela vai criar cenário? Se a visão dela é estritamente operacional das suas atividades, do seu dia a dia. Então, a própria colocação de um homem de mercado, que a gente, né, conhece, um homem de mercado experiente, ele percebe que essa necessidade existe. E só será cumprida através das pessoas. Neide, eu te cortei, pode terminar, por favor. Não, perfeito. Professor, eu diria, depois de tudo que o senhor falou, que a gente não pode mais na área de RH ou de pessoas recrutar, a gente tem que atrair agora, né? Vamos atrair pessoas com essa visão, com esse olhar que é tão peculiar no mundo que a gente está vivendo hoje. O que o senhor acha? Eu acho que você está corretíssima de atrair pessoas. É, por vezes, difícil passar essa mensagem.
né? É. E aí eu vou repetir o que falei aqui uma vez agora, né? Que depende do tamanho da organização, né? Sim, Qual é a sim. natureza. A gente está tentando Tá. imaginar uma organização de maior porte, com estratificação mais alavancada aí de cargos e Isso. salários, em que atrair pode ser um elemento fundamental, mas especialmente atrair, e eu vou fazer referência ao colega que fez o comentário, nessa perspectiva, assim, como é que eu consigo atrair um colaborador, um ativo da empresa, no bom sentido do termo, um ativo, Sim, que sim. seja um ativo capaz de prever. Porque, veja, é algo mais ou menos, Josué e Neide, intuitivo. Mais ou menos intuitivo. Quando a gente está na atividade burocrática, mais operacional de uma empresa, de modo geral, e a gente vai comprar lá canetas, né, calculadora, o que a gente faz? A gente faz ali minimamente uma cotação. Né? Vou a 3 lugares ali, vou cotar 3 preços e vou ver ali o que é o cenário melhor. Caramba, foi o que estava no comentário ali, né? Eu consigo criar 3 cenários, eu consigo pensar 3 cenários, eu consigo prever 3 cenários. E aí, se eu não tiver o elemento, primeiro, de flexibilidade, conseguir imaginar que o mundo é flexível, ele é imprevisível, ele muda e eu preciso caminhar junto com ele. E se eu não tiver uma capacidade de criatividade, de poder, à medida que o mundo se movimenta, eu conseguir pensar, prever nesse sentido, né? Pensar as chances de alguma coisa dar errado, algum gargalo, algum desafio, algum problema operacional que me faça gastar mais dinheiro do que eu talvez quisesse. Se eu não tenho essa pessoa na minha organização, eu provavelmente vou enfrentar esses desafios e não vou ter os recursos para sair deles. Então, no mundo que está pensando, e esse mundo está de fato mais imprevisível como nunca, está pensando sobre reshoring, friendshoring, reshoring. Né? Se a gente está trazendo para perto, está trazendo para os países amigos, né, para os pontos ou companheiras, empresas companheiras, se está internalizando novamente produção, como é que eu sei como é que eu tenho que fazer isso? Em que momento eu percebo que tenho que fazer isso? Então, o lado sobre criação de cenário, de previsão de problemas, prever. Eu posso prever onde alguma coisa pode dar errado. Me antecipa uma capacidade de resolver esse problema com mais naturalidade, com mais folga de tempo, de espaço, de dinheiro, para que eu gaste menos. Então, acho que adaptabilidade, flexibilidade, criatividade me permitem, junto com um elemento que é muito importante, Neide, você me corrija se eu estiver errado. Imagina, professor! Preciso envolver pessoas. Preciso desenvolver pessoas. Em larga medida, eu preciso dar autonomia a elas. Preciso treinar as ferramentas, mas eu preciso dar autonomia. E aí, nesse exercício de autonomia, com flexibilidade e criatividade, batata! Esse cara vai ser capaz de, consigo imaginar um cenário difícil, chefe. Consigo imaginar um cenário de restrições. Acho que eu posso ter essa ou aquela solução. E aí, você tem que pensar em 3 cenários, 3 soluções, 4 soluções, para compor aquele cenário, aquela ação sobre desafio que você tem que superar. Isso. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.